E meu primeiro resposta para ela assim, me aproximou muito, né? Eu gostei muito das mulheres, né, que estavam lá. No dia foi um evento de maquiagem da DESA, era a apresentação. Aí depois tinha uma parte, aliás, tinha uma parte depois que era a parte de maquiagem. E foi muito legal, foi lá na CDL. Foi babado. Tá dentro já, né? E nem tem mais. Tem, mas é pouco, né? A DESA. Tinha a Bela hoje também, enfim, teve outras mudanças. E o que me fez olhar para a Renaudet com um olhar mais carinhoso foi o desenvolvimento do meu esposo. O meu marido, ele era muito introspectivo, ele não falava olhando com as pessoas, né? Ele não era expansivo como ele é hoje, assim, ele não, né? Mas ele tinha uma postura e uma presença legal, o Éder sempre teve, né? E só que eu vi esse desenvolvimento dele e a questão financeira e de sonho. Foi as duas coisas assim que me pegou fortemente. Porque o Éder, ele gastava o dinheiro dele assim, ó. O dinheiro entrava e saía, entrava e saía. Não tinha muito controle. E os sonhos dele tinham murmurado pela vida que ele tinha, né? Eu e ele, nós somos profissionais de educação física. E a nossa carreira, ela é muito complicada. Você não vê uma pessoa de 50 anos, 60 anos, personal trainer, né? Você não vê uma pessoa, professor com 50 anos, 55 anos, que não tenha doenças e vários empréstimos, né? Você não vê um professor com qualidade mental boa, né? Você conversa com um professor, ele teve muita dificuldade de se relacionar, de manter a família bem estruturada, porque se dedica muito à família dos outros, aos filhos dos outros e acabam se dedicando por dentro de casa, né? É muito complicado, é uma carreira bem difícil. E o Éder trabalhava manhã, tarde, noite e dia de sábado, e ele achava pouco que ele recebia, né? Então ele se questionava muito sobre isso. Eu disse, rapaz, não, tá errado, como é que pode? Tá errado, tá errado, tá errado. E aí apareceu a Rony na vida dele. E a primeira coisa que ele fez foi pensar em comprar os perfumes mais baratos, porque ele consumia muito perfume. E depois foi que ele foi abrir a mente para a questão da equipe. E aí, na época, ele me chamou, e eu disse, não, pelo amor de Deus, porque fazer parte de outra empresa, né? Eu também vendi cosméticos, mas para outra empresa. E aí que isso? Tá me traindo! Uma confusão e tudo, mas ele foi firme. Ele ia para os eventos, eu ficava em casa chorando, a gente namorava. Ele é de outra cidade, eu aqui. Eu ficava chorando, a gente só tem um domingo e você vai para Fortaleza de madrugada, chega de madrugada. Como é que pode? Esse namoro vai acabar desse jeito, a gente não convive. E a gente só falava pelo celular ligação ou pelo Messenger. Né? Daquela época. Então, assim, o Éder foi muito firme, né? E assim, eu admiro muito isso dele. Por muitas vezes ele foi sozinho pro sistema e me deixava chorando em casa por isso. E o patrocinador dele saiu logo quando ele entrou em seguida, não teve muito suporte. Aí depois a linha ascendente saiu, aí depois foi adotado por outra equipe, depois foi adotado por outra equipe, depois por outra equipe. E mesmo assim o Éder saiu firme e forte, assim, eu tenho muito orgulho dele, muito, 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 muito. E aí, a gente tem 12 anos de convivência, namoro e casamento, né? E a gente não teve aquele estímulo do casar e ter filho pelos nossos pais, né? Tanto ele como eu, né? Então, minha mãe e meu pai são muito felizes, eles nunca se separaram, nunca teve problema de traição, de confusão, nada, mas eles diziam que era muito difícil casar, que você tinha que abrir mão de muita coisa, que você tinha que se, né, engolir muito sapo, que era uma coisa assim bem difícil, criar filho era muito complicado, que era muito caro, que tudo. Então a gente ficava sempre, vamos casar não tá na prova. E aí a gente namorou 8 anos e a gente está com 4 anos de casado. Mas aí a gente enfrentou,
e o primeiro enfrentamento da gente foi escolher onde morar. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque a vida que a gente tem hoje é um conjunto de decisões. A vida que vocês têm hoje é um conjunto de decisões que vocês tiveram. Então, se vocês querem mudar o que vocês têm hoje, vocês têm que começar a tomar decisão diferente. Porque senão vai repetir e vai continuar. Vai continuar, não adianta. Vai continuar do mesmo jeito. Então a gente decidiu fazer diferente. Então a gente escolheu a casa que a gente ia morar, a gente escolheu pagar aluguel, a gente escolheu ir para outro bairro, não ficar próximo dos meus pais, porque eu sabia que se eles estivessem perto de mim, eu ia correr para lá para pedir ajuda toda vez que eu precisasse, né? A gente decidiu trocar o carro na época que a gente ia casar, que também foi, na época que a gente casou, a gente bateu diamante, no mesmo mês. Então assim, foram várias coisas, né, de tomada de decisão. E eu casei, gente, uma jovem senhora, né, uma jovem senhora de que, 30, quase 35 anos, não é? Eu tenho 38 hoje. Então, que é jovem senhora, é sim. Aí, e quando eu casei, eu tinha medo danado de ter filho, né? Porque eu ajudei minha mãe a criar meus irmãos. Meus irmãos, eu tenho irmãos gêmeos. Eu não, né? Gêmeos, né? 2 irmãos. E eu tenho 38 e eles têm 30. Então, quando eu tinha 8, eles nasceram. Então, eu ficava com eles. Minha mãe pediu para me ajudar. E aí eu fui, vai banhar, vai vestir, dá comida, né? Fica aqui que eu vou ali. E aí eu fui ter uma mini-mãe, experiência de mini-mãe, antes do tempo. Né? Então eu vi o quanto era complicado. E o Éder, infelizmente, ele perdeu a mãe dele no parto. Né? A mãe do Éder, ela faleceu com complicações do parto e com irmãos gêmeos. Né? Tanto eu tenho irmãos gêmeos como ele tem irmãos gêmeos. E então para ele me ver grávida era o caos, né? Era o trauma dele. E aí a gente passou 4 anos, né? 4 anos nessa batalha mental para melhorar isso, e a gente decidiu ficar grávidos, né? E aí quando eu decidi, foi no dia do meu aniversário, eu escutei de um ginecologista, doutor Juvenal, porque eu tô contando muito da minha vida, tá certo isso? Tá, tem história. Tá muito bom. Eu tenho nódulo no 6, né? Desde os 25 anos. E aí eu sou acompanhada todo mês, todo ano, do doutor Juvenal, e ele falou, olha, se você está esperando o mundo melhorar, a economia melhorar, as pessoas se relacionarem bem, a violência acabar, você nunca vai ter filhos. Se for por isso, você nunca vai ter. Porque sempre vai ter dificuldades, em níveis maiores ou em níveis menores. Então não adianta. Se for por conta de dia de trabalho seu, trabalho do seu esposo, vocês vão dar o jeito de trabalhar mais e vai conseguir ter o dinheiro e vai ter as prioridades. E aí eu cheguei em casa e aí, vamos decidir? Aí ele, você que sabe, eu enfrento com você. Eu, pronto. Gente, com 10 dias, 12 dias, ela estava grávida. Foi muito rápido. Acho que o menino queria tanto vir, bichinho, né? E aí, fiquei grávida. Minha gestação foi maravilhosa. Eu não tive, assim, a única questão que eu tive foi a questão, no finalzinho que eu tive um pico de diabetes gestacional, mas foi regulada com alimentação, que foi ótimo para mim, porque eu não tive nenhum inchaço. Nem inchar, a minha filha comigo para a R, né, nos finalmente, viam. Sim, eu quero. Na verdade, eu sempre quis ter gêmeos, queria. Mas não veio, né? Mas o doutor disse assim, você quer saber se é o sexo? Aí eu olhei assim, é um menino, né, doutor? Tava lá um negocinho lá. Aí eu, é menino? Como é que sabe? Eu tá aqui, tô vendo menino. Então eu disse o sexo do meu filho, né? E assim, quando eu tive o neném, além da gravidez ter sido tranquila, eu tive muito apoio da minha mãe. Minha mãe ficou lá em casa. E meu puerpério, eu tive um problema no seguinte ponto. Estava tão bom, estava tão tranquilo, que eu não achava justo eu estar daquele jeito. Porque eu só não via coisa ruim do puerpério.
E eu tenho um grupo de mães, né? São 16 mães nesse grupo, e todo mundo se reclamava de tudo. De tudo. E eu via minha mãe super preocupada comigo dentro de casa, me alimentando, come menina, pelo amor de Deus, come menina, pelo amor de Deus, tá magra, come menina, pelo amor de Deus. Porque eu perdi o peso que eu tinha ganho muito rápido, e eu já perdi 10 quilos do que eu estava quando eu engravidei. Eu estava com 74, estou com 64 agora. Eu estou mais magra do que eu já estava. E o leite jorrando e muito leite, eu morria de medo da amamentação. O meu maior medo era a amamentação, porque eu sabia que era 6 meses de amamentação, e eu via muito sofrimento das mulheres com a amamentação. Então, para mim, o caos era a amamentação. Não era o parto, não era o puerpério, era a amamentação. Graças a Deus, finalizei os 6 meses em paz, sem bico rachado, sem peito sair sangue, sem mastite, sem nada, graças a Deus. E eu sofria demais por causa disso. Então, assim, se você ainda não é mãe, né, e pensa, né, se relacionar com alguém, ter um filho e tal, não se compare com as outras pessoas e com a experiência de outras pessoas, tá? A maternidade, ela é individual, ela é sua, ela é a forma como você lida com ela, né? É a forma como você vê aquela situação. Hoje, o meu filho, a minha mãe fica com ele às vezes para mim sair, aí ele cai, né? Aí ela chegou, meu filho, ele tá com a cabeça no tapete. Chorou? Chorou não, tá ótimo. Tá? A gente tem que simplificar a nossa vida, a gente tem que racionalizar a nossa vida. Ah, não quer a maçã não? Vamos tentar abacate. Não quer abacate não? Vamos tentar mamão. Quer não? Fica o peito, menina, bora. Tá entendendo? Eu estou nesse processo. Então, assim, não sofram em relação a isso. A maternidade, ela muda demais a gente. Muito, muito. Eu esqueço as palavras, às vezes eu estou por falar, não sei onde é que está as palavras, sabe? Eu estou aqui pensando direto lá, mas ela me deu muito sentido na minha vida, a maternidade, sabe? Eu penso no Aaron, quando meu filho é Aaron, maravilhoso, né? Esse nome Aaron Cavalcante Chaves, né? E eu penso nele, eu penso no futuro dele, eu penso no que ele lá na frente vai vivenciar, eu penso no que eu quero proporcionar para ele, não de coisas materiais, mas de experiência, sabe? E aí eu penso que nós temos que focar aqui no negócio, o negócio é ilimitado. Essa semana eu estava conversando com o Tássio, eu estava me ajudando nisso aqui, como é que eu faço isso aqui? Aí ele, Carol, manda essa mensagem aqui, fala desse jeito, que vai dar certo, eu gostar, vai dar certo, eu vou colocar em prática, sabe? Pede socorro para as pessoas que você acha que dá, sabe? A maternidade, ela estimula muita gente nesse sentido. Eu estou me sentindo muito modificada nesse ponto. E o meu olhar para outras mulheres, né? Eu olho para a Fran, que é mãe, eu olho para a Amanda, que é mãe, eu olho para a Ana, para a Martinha, que fala muito dos filhos dela, né? Para a Crisa, que fala muito da filha dela, né? Da Dilene, que ela fala muito dos filhos dela também, da Marcelina. São mulheres que têm os filhos com um zelo, um cuidado, uma proteção digna, uma proteção de Deus, sabe? Uma proteção assim de cara, eu vou fazer o meu melhor, vou ser o meu melhor. Eu falo, converso muito com ela, a gente é muito aberto, graças a Deus, tem um relacionamento muito bom. E eu digo assim, amor, a gente tem que criar a melhor versão da gente, né? Melhor do que a gente, não botando a cobrança para ele, mas a gente tem que mostrar para ele, ó meu filho, essas coisas aqui não é legal não faz não, porque não vai ser bom para ti. Fica melhor que isso que a mamãe fez, sabe? Ainda deu muito certo. Então, faz aqui desse lado, para ter um caminho mais tranquilo, mais suave, mais em paz, sabe? E eu tenho me inspirado muito nas mulheres que eu convivo, nas mulheres que eu troco ideia, que eu falo. Agora que o meu bebê tem 6 meses, né? E eu queria hoje, especialmente, falar e agradecer a minha mãe, ela vai assistindo aqui. E ela tá começando a se abrir. E ela tá preparando assim como a inspiração para ela, né? A gente saiu para comemorar o aniversário do meu esposo e ela olhou para mim e disse assim,
ela chegou em casa e disse, filha, então é elegante, né? Até ela comer, é bonita. Aí eu disse assim, mãe, ela é toda assim, minhãozinho, né? Toda assim. Aí a mãe, ela fica lá com a boquinha dela fechada, não fala nada, com ele lá bem bonitinho, com garfo e faca, não sei o que, eu achei tão elegante. Eu, pois vamos aprender com ela, né, mãe? E assim, gente, quando eu olho para trás, vejo tudo que ela passou pela gente, que ela ofereceu pra gente, cara, eu fico muito foda, sinceramente. Foi uma mulher assim, incrível. Sabe assim, eu olho pra ela, toda vez que ela fica com o neném, eu chamo, mãe, obrigada, você tá ficando, eu vou com o sistema, mas já eu vou. Aí eu chego, mãe, obrigada, mãe, obrigada. Toda vez ela diz assim, minha filha, pare com isso, eu faço porque eu amo meu netinho, né? Eu liguei assim, eu sei, mas eu preciso reforçar isso, porque você não tem obrigação. Você não tem obrigação, sabe? E você tá aqui. Sabe? E assim, ela ontem falando comigo, ela disse assim, é um amor, minha filha, que eu não sei nem explicar pelo meu neto, ela diz, né? Acho que a dona Raquel pode explicar, dona Raquel. É um amor tão lindo, é um amor assim simples, sem cobrança. É um amor, ela dizendo, né? É tão diferente do amor que eu sinto por você. Porque por você eu tenho responsabilidade, por ele eu não tenho. É só amor. É só, e às vezes, a Ana está começando ontem, às vezes até passa, né, o excesso, né, ela paga pelo excesso, né, ela fica muito preocupada, ela fica, o menino raspou o braço no brinquedo, aí ela ficou vermelha, aí ela ficou, minha filha, desculpa, eu não vi, ele deitou, aí ele subiu, ele raspou o braço, estava vermelho, chorou? Não, então pronto, vai deixar, aí vai passar. Aí ela, ainda bem que você não reclamou, ela fica toda, né? E assim, cara, é surreal, assim, eu não sei se vocês têm a mãe de vocês ainda viva, ou se não tem também, faz uma oração e fala isso pra ela, sabe? Agradece por tudo, reconhece isso, sabe? Porque, gente, é a aventura mais louca que uma mulher pode ter, é ser mãe. Louca no bom, assim, no bom do amor, e da loucura de você ter que enfrentar, do caos, sabe? De você ter que enfrentar, de você ter que ser mais forte do que você era, de você virar uma leoa, sabe? De você... O menino morder seu filho, eu já estou imaginando. O menino morder meu filho na creche, eu chegava lá, tia, você não viu, tia? Aí a tia, eu não vi, ô tia, assim é de lascar, né? Me ajude a lembrar, né? Sabe? Essas coisas, sabe? Então assim, eu queria agradecer a todas vocês por me escutar esse tanto de tempo. Realmente eu não estava preparada para isso, tá? No vídeo quase não estava. Se tivesse era como? Eu sei. Melhor. Sou um pouquinho perfeccionista, eu sou, né? Mas eu queria muito agradecer a atenção, o olhar carinhoso de vocês, a participação, tá? As lágrimas divididas, né? E Ana, obrigada pelo convite, pela sua experiência, tá? Por confiar, para não falar besteira. Posso ter falado besteira? Com certeza. Mas elas perdoam porque elas são de Deus. Né? E muito obrigada, tá? Minha amiga, minha comadre, ela é a madrinha do Aaron, não sei se vocês sabem, mas ela é a madrinha do Aaron. A gente construiu um vínculo muito importante, muito bonito, nós enquanto família, né? E assim, de parceria, de abertura. E eu queria dizer para vocês, gente, que eu não sou da equipe do Tássio da Amanda. Eu não sou da equipe deles, né? Eles me acolheram muito bem, tanto eu como o Éder. E nunca distinguiram a gente da equipe, sempre acolheram assim nossas demandas com muito amor, com muito respeito, sabe? Todos nós temos falhas, todos nós. Eu mesmo já, com certeza, eu já falei com alguma daqui, alguma coisa que eu tenha falado, me comunicado, alguma coisa do tipo. Mas eu queria dizer para vocês que o coração da gente precisa ficar em paz. Em paz, em paz. A gente precisa estar em paz para poder a gente viver, trabalhar. Porque, gente, se a gente morresse agora, como é que está o seu coração agora?
como é que eu estava agora, nesse exato momento. Ia estar realmente em paz com todas as pessoas? Você tinha pedido perdão, desculpa, eu reconheço os erros que você sabe que você fez? Você já disse para outra pessoa, porque ela pode ter me ferido e eu nunca pedi para ela. Nunca. Ela nem sabe. Ô mulher, você disse a ela aquele dia, eu tenho esse sentimento aqui por você e está me machucando, eu queria te dizer isso para poder você saber e a gente eu acalmar meu coração, sabe? Independente se você desculpa, se a gente vai ser melhores amigas, não tem nada a ver. Mas eu queria dizer que naquele momento que você fez isso, falou isso, me machucou, tudo, vamos acalmar nosso coração, sabe? Vamos nos unir enquanto equipe, enquanto grupo, enquanto pérolas, sabe? Vamos dar as mãos, vamos pedir ajuda, vamos ser realmente amigas, vamos praticar a sororidade, a simpatia, sabe? A gente só tem a ganhar, a gente só tem a ganhar. E eu desejo do fundo do coração que você busque essa paz no seu coração, tá? Que você busque todas essas habilidades que a gente colocou aqui, que você pratique, que você pense sobre elas e que você seja muito feliz, tá? Que você realize seus sonhos, que você esteja sempre ao lado das pessoas que você ama, que você, enfim, seja feliz, tá bom? Contem comigo. Eu sou muito feliz de fazer parte desse grupo, ter amigas aqui dentro que eu posso contar, que eu posso dividir. E muito obrigada por tudo, pela atenção, pelo respeito, pelo amor. E é isso. Muito obrigada.